Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou professor do Instituto Federal e venho aqui hoje novamente trazer algumas funções da linguagem de programação C. Na aula passada, na videoaula da semana passada, eu passei para vocês as funções printf e scanf. Para a aula de hoje eu vou trazer alternativas ao scanf para leitura através do getChar e do gets e alternativas de impressão não formatada através do putchar, do putS, em comparação ao printf, que é uma saída formatada. Então, por exemplo, se eu quisesse, como na aula passada, solicitar ao usuário que ele informasse uma letra, uma opção, apenas um caractere, eu consigo utilizar a função getChar ao invés de utilizar o scanf, ter que fazer uma limpeza de buffer. A parte da limpeza de buffer nós vamos trabalhar nas nossas aulas presenciais, mas eu consigo utilizar essa função getChar sem necessariamente utilizar o scanf. Então eu posso pedir, mandar uma mensagem para o meu usuário aqui, printf, e vamos pedir para o nosso usuário informar uma letra. Então o nosso usuário vai informar uma letra. Eu poderia utilizar o scanf, %c, passar o endereço da minha variável letra e o nome da variável, eu conseguiria fazer essa leitura. Uma alternativa é utilizando a função getChar. A função getChar não aceita parâmetros de entrada para a função. Então a utilização é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então eu vou utilizar o nome da minha variável e dizer que ela recebe então o retorno de getChar. Quando o getChar entrar, quando o programa encontrar a função getChar, ele vai fazer uma pausa, vai aguardar a leitura de um caractere via teclado, pode ser até mesmo o Enter é um caractere, e vai armazenar em nome. Para que a gente tenha certeza que a gente conseguiu visualizar, gravar essa letra, eu vou mandar para o usuário então um outro printf, e eu vou falar para ele, a letra informada foi, espaço, ponto e vírgula, e vou utilizar a função putchar ao invés de fazer a função printf. Então eu vou usar o putchar e como parâmetro da função putchar eu passo a minha variável letra. Preciso consertar aqui em cima que não é nome, nome é para string. Aqui eu quero a minha variável, letra. Então letra recebe uma entrada do teclado e putchar letra a partir do momento que o meu usuário digitar. Então eu vou compilar o meu programa, vou executá-lo. Informe uma letra. Então eu vou passar aqui a letra R, por exemplo, e olha lá, ele informa aqui embaixo, a letra digitada foi... tem um problema aqui com a doca. A letra informada foi R. Então o R aqui apareceu via comando do meu putchar. Tá? Uma alternativa agora que a gente pode trabalhar também, se eu não quiser fazer a leitura de apenas uma letra ou um único caractere, então eu vou apagar vou comentar esse comando aqui, vou comentar o comando de baixo aqui também, e vamos supor que agora eu queira ler uma palavra. Novamente, eu posso usar então uma string, tá aqui minha string nome, tem uma variável do tipo nome, que pode receber até 30 caracteres, e eu vou falar para o meu usuário, então agora, informar um nome. Ao invés de eu utilizar o scanf, eu vou utilizar a função gets, então, ou gets. Então eu faço a função gets aqui, ou gets, e passo como parâmetro na minha função gets a minha variável nome. Nesse momento, o meu programa também tem uma pausa e aguarda até que encontre um enter, Então ele vai passar o que eu for digitado para dentro da variável nome. Então, novamente, eu vou fazer o mesmo recurso que eu utilizei para mostrar através do putchar, eu vou utilizar a função putS nome. Pronto. Então agora o meu programa pede um nome e informa esse nome. Vamos arrumar a mensagem aqui. Então,
o nome, vamos escrever em letra maiúscula, o nome informado foi, então, comando put s nome. E para pegar o nome, eu vou utilizar, que estamos utilizando aqui, então, a função getSNome. Então, eu vou compilar o meu programa, vamos executá-lo. Então, ele pede aqui embaixo, né, informe um nome. Eu vou passar o meu nome, Rafael. Quando eu der um Enter, ele informa aqui, olha, o nome informado foi Rafael. Então, nós temos duas maneiras alternativas para que nós podemos pegar strings ou caracteres de forma isolada, sem utilizar necessariamente o scanf para fazer uma leitura formatada, ou o printf fazendo uma impressão formatada desses caracteres. Esses recursos são especialmente úteis quando a gente só precisa de um acesso rápido, de uma leitura rápida. Por exemplo, se você está construindo um menu e você quer que o usuário só digite apenas uma opção, e essa opção sejam letras, você pode simplesmente usar o getChar, não tem necessariamente que utilizar o scanf. O getChar também é uma função interessante para fazer pausas no programa. Muitos alunos, quando programam pelo Windows, têm problema ao visualizar o terminal, porque quando o programa é executado e chega ao fim, como é o caso aqui, muito rapidamente, o terminal ou o console é fechado em seguida. Os usuários costumam utilizar, os programadores, principalmente meus alunos, quando costumam trabalhar com Windows, né, em algum ambiente, alguma ideia de programação, utilizam o comando systempause. O problema de utilizar o systempause é que o seu programa deixa de ser portável. A partir do momento que você transferir esse código, por exemplo, para um Linux da vida, como é o meu caso, esse código já não vai compilar. Eu já vou ter que procurar o problema, vou ter que achar onde está essa função, porque esse systempause é uma função exclusiva do prompt de comando do Windows, então ele não funciona no Linux. Uma alternativa interessante é simplesmente usar o getChar. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer esse exemplo, só colocar o getChar. Esse comando aqui, ele simplesmente fica aguardando que o usuário pressione uma tecla. Eu poderia colocar aqui uma mensagem para o usuário, né? Pressione uma tecla para continuar. Mas o programa vai ficar em pausa, tá bom? E não vai armazenar, obviamente, o que for pressionado ou o que for digitado em lugar nenhum, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e na próxima semana voltaremos então com mais funções da linguagem de programação C. Muito obrigado!